Mestre querido, eis-nos aqui, pequeninos corações, indo na direção do teu, do qual sempre recebemos as emanações superiores, límpidas, amorosas, iluminadas por sobre todos nós, em humanidade e por sobre todas as nossas humanas necessidades. Aqui no ICEB Mestre, nós nos reunimos para estudar o desdobramento do evangelho que tu nos deixaste, ratificando os teus ensinos de luz. Nós te rogamos neste momento que ilumines todos os nossos corações e mentes e que particularmente tu envolvas o coração generoso, a mente especializada do nosso querido irmão Hernani Sampaio, que a tua mente possa iluminar a dele e as nossas, do teu coração possam jorrar as luzes para os nossos e particularmente para o de Hernani Sampaio. Continua conosco, mestre, nós te rogamos, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Hernani, nós queremos, então, muito agradecer a você, Hernani Sampaio, por aceitar nosso convite para estar aqui hoje, para falar de um tema tão caro a nós dois, por exemplo, e eu acho que também do grupo que nós constituímos aqui no ICEB. O Hernani é médico, é oncologista, tem uma trajetória de exercício na caridade pela sua profissão e como pessoa. Então, vamos ouvir Hernani Sampaio, com muita alegria você está aqui para estar conosco. Obrigada, Hernani. Eu que agradeço o convite, né, Nádia? Que para mim é uma alegria muito grande, para mim é uma honra muito grande participar de qualquer evento que você esteja produzindo, né? Porque você produz eventos na área do espiritismo de alto nível. Eu já participei de alguns, para minha felicidade. Então, eu quero agradecer ao ICEB, né, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a chamada Casa de Deolindo Amorim, pelo convite, né? E eu espero que possa fornecer alguns subsídios para esse assunto, né, que é a chamada psiconeuroendócrina imunofisiologia. Então, eu estou disposto a responder as perguntas, fazer os esclarecimentos necessários sobre o assunto. Então, vamos lá. O que é psiconeuroendócrino imunologia ou fisiologia, Hernani? É o seguinte, na década de 50, um grupo de neurocientistas, psicólogos, neurologistas, psiquiatras e outros médicos interessados começaram a criar uma ciência médica nova, né? Uma neurociência que recebeu esse nome de psiconeurologia. A princípio, o nome dado era esse, psiconeurologia, porque se pensava que era o psiquismo com alguma incidência, com algum rechaço, né, em cima da neurologia. Depois, esse nome ele foi mudado, né? Algumas pessoas começaram a chamar de psicoendócrina imunologia, né? Outros começaram a falar em psiconeuroimunologia, pensando-se que havia uma inter-relação entre a parte psicológica, né, entre o psiquismo e a parte endócrina, que representa as nossas glândulas, né, e a imunologia, que representa o nosso sistema imune. Durante algum tempo, eu preferi usar esse termo, psiconeuroendócrina imunofisiologia. Por quê? Porque era um assunto em que envolvia esses vários segmentos da medicina, né? Ou da psicologia, ou da psiconeurologia. Então, do nosso psiquismo, né? O neuro, a influência em cima dos nossos nervos, né? Endócrino em cima das nossas glândulas, a imuno em cima do nosso imunológico, e, infelizmente, a fisiologia, porque quando a pessoa está doente, praticamente toda a sua fisiologia está comprometida, né? Então, na realidade, nos anos 50, começou
a se pesquisar essa incidência de reciprocidade e de interação entre o sistema nervoso central e os sistemas neurológico, endócrino, imunológico e fisiológico. Qual era o pensamento? Havia uma ideia de que as pessoas que estivessem em depressão, as pessoas que estivessem sob uma forte pressão emocional, uma forte pressão mental, psíquica, depressiva, ansiolítica e assim por diante, começavam a desenvolver doenças outras, como infecções, viroses, neoplasias malignas, doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, na realidade, o que foi constatado? Que quando a pessoa está com algum distúrbio mental, ou com alguma doença da alma, como nós chamamos no espiritismo, essa pessoa automaticamente tem a sua defesa imunológica diminuída. Então, o que significa? Essa pessoa fica mais susceptível de contrair essas doenças todas. Então, por isso que a gente vê que a incidência de câncer pode aparecer no momento da vida daquela pessoa em que ela está passando por uma grave pressão emocional, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno familiar, e a pessoa fica mais susceptível. Então, o que significa o seguinte, que se você está em depressão imunológica, os seus anticorpos, suas células, o sistema imunológico não estão funcionando bem, automaticamente você fica com a sua defesa aberta para a entrada dessas doenças, as viroses, as infecções, as neoplasias malignas, as doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, existe trabalho científico mostrando isso, né? Se pegou um grupo de pessoas muito famosas e pessoas que eram candidatos a presidente da República dos Estados Unidos, por exemplo, escritores, atores, atrizes, e começou a se pesquisar por que aquela pessoa havia adquirido um câncer. Então, se constatou que todas essas pessoas se encontravam num momento muito difícil sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista de depressões e outras doenças psiquiátricas. Então, o que acontece? Se você está mentalmente mal, automaticamente você poderá ficar fisicamente mal também. Então, o inverso também é a mesma coisa. Você pega uma pessoa doente, a pessoa que está deprimida, se você consegue tirar aquela pessoa da depressão, da doença anímica, da doença mental, aquela pessoa pode também se recuperar da doença orgânica, porque ela começa a produzir dentro do seu corpo, dentro do seu sistema imune, células do sistema imunológico, como fagócitos, né, como macrófago, como anticorpos, e assim por diante. Então, é isso que se trata a psiconeuroendócrina imunofisiologia, ou seja, qualquer doença mental pode levar ao surgimento de uma doença orgânica. Agora, se a gente voltar ao passado, nós vamos ver o seguinte, que isso não é nenhuma novidade, porque na Grécia Antiga, o grande filósofo Aristóteles já falava sobre isso. Mente sã, corpo sã. São mente ruim, corpo ruim. Então, o Aristóteles já falava isso lá na Grécia, 300 anos antes de Cristo, né? Que as doenças orgânicas podem surgir em decorrência de uma doença ou de um transtorno mental. Então, na realidade, esse grupo de neurocientistas que começou a estudar em 1950, a psiconeuroendócrino-imunofisiologia, na realidade, o Aristóteles já falava nisso 300 anos antes de Cristo. Agora, porque o que acontece também é o seguinte, o Jesus Cristo, nosso Jesus de Nazaré, ele também já existia, essa psiconeuroendócrina imunofisiologia. Então, ele transformava com a sabedoria ímpar dele essa palavra tão comprida, né, de 33 letras, em uma outra muito simples, com 2 letras só, que é a fé. Então, a fé, na realidade, é o sentimento maior que pode levar à cura de qualquer doença.
né? A cura de qualquer doença. Então, na realidade, antes mesmo desses nossos neurocientistas, em 1950, estava lá atrás o Aristóteles, e depois Jesus Cristo, há 2021 anos atrás, já pregava a cura através da fé. Nós sabemos, quando ele encontrava um doente, dizia: quem vai te curar não sou eu, mas a fé que você tem dentro de você. O Hernani, você já mais ou menos explicitou essas categorias ou instâncias que a medicina estuda a propósito dessa nomenclatura com 33 letrinhas, como você assinalou. Mas eu queria que você nos explicasse, por exemplo, desde a época de Platão, mens sana in corpore sano, e também que você falasse, retornando, porque parece que o Hipócrates também trabalhava essa relação das emoções e dos pensamentos positivos e a construção da saúde, e, contrariamente, os pensamentos negativos, você já citou aí a depressão e tudo, os sentimentos e as emoções negativas para a construção de doenças, né? Não é à toa que a medicina hoje nos fala sobre, quer dizer, já há algum tempo, fulano fez um AVC, fulano fez um câncer. Então, qual foi a relação? Como é que se transformam esses pensamentos e ações negativos ou positivos em realidades bioquímicas no cérebro? É o seguinte, vamos aqui citar um exemplo. Uma situação de estresse causado por uma substância que nós temos dentro de nós, chamada cortisol. Você recebe uma notícia ruim, ou você sofre, passa por um processo de angústia, de sofrimento, ou você tem um desgosto muito profundo, esse cortisol vai iniciar uma conexão entre o sistema límbico e hipotalâmico, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e a corte cerebral. Então, o que acontece? Sob o cortisol, que é um estressante, há uma ativação do sistema nervoso autônomo. Então, esse sistema nervoso autônomo vai produzir mais ou produzir menos os chamados neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores mais comuns? É a acetilcolina, a encefalina, a norepinefrina, né? Como também vai haver uma ativação do sistema imunológico, com a produção de anticorpos, macrófagos, fagócitos, leucócitos e outras células do sistema imunológico. Como também vai ter uma ativação do sistema endócrino. O que acontece no sistema endócrino? Vai haver uma produção para mais ou para menos de vasopressina, de hormônios adrenais e assim por diante. Então, quando você sofre um estresse causado por uma substância boa, você vai ter um aumento desses neurotransmissores, dessas células imunológicas, como também do sistema endócrino. Quando você tem um estresse ruim, mal, você vai ter uma diminuição da produção desses neurotransmissores, desses neuroendócrinos, e do sistema imunológico também, que essas células do sistema imunológico começam a diminuir. Então, na realidade, você tem as duas fases, a fase boa e a fase ruim, ou seja, você pode ter um estresse bom e ter um estresse ruim. Então, vamos supor, se você está alegre, feliz, você começa na possibilidade de participar de um evento muito feliz, de um encontro de familiar, então todos os seus neuroendócrinos, todas as suas células do sistema imunológico e todos os seus neurotransmissores vão aumentar dentro da sua corrente sanguínea. Quando é o inverso, diminui. Quando há diminuição desses componentes, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai ficar susceptível a contrair uma doença, porque todas as suas células protetoras do sistema imunológico, do sistema nervoso periférico e do sistema endócrino vai entrar em falência e vai lhe tornar mais susceptível. Então, por isso que a gente fala sempre, a condição de saúde adequada nossa dá-se o nome de homeostasia.
O que é a homeostasia? A homeostasia é quando o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico estão trabalhando, todos eles, no mesmo nível. Isso é controlado por quem? É controlado pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso sistema nervoso central, pelo nosso sistema chamado límbico hipotalâmico. Então, o que acontece? Nós temos aqui o nosso sistema límbico hipotalâmico, se a gente começa a se concentrar, e eu vou ficar bom dessa doença, eu vou ficar bom dessa doença, eu vou ficar bom dessa doença, esse sistema límbico hipotalâmico começa a produzir uma energia, e essa energia vai acionar o sistema endócrino, fazendo com que todas as glândulas trabalhem em cadeia, né? Desde a hipófise até as suprarrenais, até o ovário, até testículo, etc, etc. Como também vai fazer com que o sistema imunológico comece a produzir as células dessas células imunológicas. E como também vai fazer com que o sistema nervoso periférico, ou autônomo, ou involuntário, comece a exercer as suas funções dentro do processo normal esperado. Então, em suma, é isso. Nós temos que manter essa homeostasia, porque o órgão mais importante que nós temos no nosso organismo é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é que vai ditar as normas para que essa homeostasia aconteça, porque o sistema nervoso central começa a mandar uma mensagem para o sistema endócrino, para que ele comece a trabalhar bem, começa a mandar uma mensagem para o sistema nervoso autônomo, periférico, que atua nos nossos órgãos, começa a funcionar bem, e começa também a mandar uma mensagem para que o sistema imunológico funcione bem. Então, só para a gente ter uma ideia, para as pessoas entenderem o seguinte: o órgão mais importante do nosso organismo é o sistema nervoso central. O que é o nosso sistema nervoso central? É o nosso encéfalo e é a nossa medula óssea. No nosso encéfalo, nós temos que o nosso encéfalo, que ele se acomoda dentro do crânio, nós temos, compondo o encéfalo, o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Então, esses três órgãos compõem nosso encéfalo. E a medula óssea é o chamado sistema neurovegetativo, ou seja, o sistema nervoso periférico. Se nós pensarmos nesses três órgãos do nosso encéfalo, o cerebelo tem uma atividade, uma função de manter um certo equilíbrio do corpo, não é? O tronco é que faz a conexão da nossa córtex com os nervos cranianos, que é o nervo óptico, que é o nervo auditivo, né? E também faz a conexão com o sistema nervoso periférico, onde nós temos os nervos medulares, que são aqueles nervos que saem da coluna em direção aos órgãos pélvicos, abdominais e assim por diante. Então, só para você ter uma ideia, se o nosso cérebro manda uma mensagem errada para o nosso estômago, por exemplo, o nosso estômago ele é inervado por um nervo chamado simpático e parasimpático. Como é que funciona? O nosso cérebro mandando a mensagem correta, os nervos simpáticos agem, os nervos simpático e parasimpático, eles agem um contraindo as glândulas, produzindo ácido clorídrico, e outros relaxando. Então, o que acontece? Você faz uma alimentação agora, o seu cérebro manda a mensagem para o sistema neurovegetativo, né, o sistema nervoso periférico, e o nosso estômago começa a produzir uma quantidade de pepsina, de ácido clorídrico, suficiente para fazer a quimificação no estômago. Quando você fica muito tenso, preocupado, não é? Principalmente quando a pessoa está endividada, ou é o gerente de banco, ou a pessoa que exerce um cargo que requer muita neuroses, né? O que acontece? O cérebro manda uma mensagem aleijada, né? E essas glândulas começam a entrar em desalinho, ou seja, ao invés de elas agirem contraindo e fechando, contraindo e fechando, ela começa a trabalhar numa contração maior e aquela glândula do estômago começa a produzir o ácido clorídrico, a pepsina, em a quantidade exagerada, e essa pepsina, que seria para digerir a proteína que nós ingerimos,
começa a digerir a proteína do próprio estômago, causando uma úlcera, causando um câncer, causando uma gastrite, e assim por diante. Quando eu falo em cérebro, o nosso encéfalo, o órgão mais importante do nosso encéfalo é exatamente o cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele divide-se em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E entre os dois, tem uma área muito importante do nosso cérebro, que é o que nós chamamos, de diencéfalo. Então, esse diencéfalo, que é uma junção entre os dois lobos, os dois hemisférios cerebrais, ele tem uma importância muito grande, porque eles são responsáveis pela retransmissão de todos os impulsos sensitivos, ele é responsável pela regulação das nossas funções, né? Funções de temperatura, funções hidroeletrolíticas, funções de equilíbrio hidroeletrolítico, e também é responsável, para você ter uma ideia, pela nossa fome, pela nossa sede, pelo nosso sono, pela vigília, pelo medo, pelas emoções, pelo ciclo circadiano, né, que é aquele que controla o que é dia, o que é noite, né? Como também pela parte intelectual, inteligência, sabedoria, memória, etc, etc. E esse diencéfalo é o que muita gente acha que a nossa alma está ali, entendeu? Porque o diencéfalo, ele tem uma atividade tão nobre, que ele armazena dentro dele todos os sentimentos, medo, raiva, paixão, ódio, alegria, tristeza, depressão, memória, funções intelectuais, proteção e assim por diante. Então, o diencéfalo é uma parte do nosso cérebro extremamente importante, onde nós achamos que todo comando começa ali. Então, por exemplo, na hora que você tem uma doença, que a gente fala, olha, você tem um câncer, mas você tem uma condição, você tem possibilidade de se curar. Para isso, você vai usar o seu cérebro. Então, quando a gente fala que vai usar o seu cérebro, na realidade, vai usar mais esse diencéfalo. Então, o medo que está ali, a raiva, o rancor, você pode controlar. Tipo assim, olha, em vez de você ficar aí com raiva, ficar com rancor, ficar procurando o culpado, porque você foi diagnosticado com câncer, diagnóstico com câncer, você pode substituir no seu encéfalo o medo pela esperança, a raiva pela vontade de querer ficar bom, o ódio pelo amor a você e os outros, a tristeza pela alegria. Então, o nosso diencéfalo, ele tem essa capacidade. Então, o diencéfalo, junto com outros segmentos do cérebro, como, por exemplo, o hipotálamo, o tálamo, o giro singular e tantos outros, são eles que fazem parte do sistema límbico e hipotalâmico. Então, o que acontece? Na hora que você se conscientiza de um determinado fato na sua vida, na hora que você se conscientiza que você tem uma doença grave, na hora que você se conscientiza que essa doença pode lhe matar, mas que você pode vencer essa doença, é que você aciona o sistema límbico e hipotalâmico através do conhecimento, através da fé, através da força de vontade, através da oração, através da prece, através da amizade, através da fraternidade, etc, etc. No momento em que você começa a ter uma oração que é feita por você, com toda a profundeza de dedicação àquela prece naquele momento, não é? O que vai acontecer? Esse diencéfalo vai acionar o sistema límbico hipotalâmico, esse sistema limpotalâmico, ele consegue chegar até a córtex cerebral e ele emite a mensagem. Então, essa mensagem vai lá para o sistema glandular, endócrino, aumentar a produção dos produtos glandulares. Ele vai acionar o sistema imunológico, produzindo mais as células protetoras, como eu falei, macrófago, fagócito, leucócito, etc, etc. E vai acionar o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso periférico, produzindo os neurotransmissores. Então, isso que vai acontecer? Nós temos até fotografia. No momento que você aceita a fé, aceita a prece, a oração,
não é? Aceita a sua condição de cristão que pode se livrar dessa doença, todas essas células, especialmente os macrófagos, eles são produzidos na quantidade além do normal, e ele começa, então, a digerir, a engolir as células cancerosas, por exemplo, ou as células viróticas, ou as células bacterianas, e assim por diante. Então, isso é que nós chamamos de cura da doença através do acionamento do sistema límbico hipotalâmico. Então, da mesma forma, o inverso. Se, de repente, você não aceita o tratamento, você, eu tenho um câncer, eu vou morrer mesmo, não tem jeito. Aí você, o que acontece? Todas essas células que eu falei, ao invés de ela ser produzida na quantidade boa, ela começa a ser produzida na quantidade muito baixa. Então, o que acontece? É por isso que tem pessoas que têm uma determinada doença, umas caminham muito rápido para a cura e outras caminham muito rápida para a evolução da doença e para a desencarnação ou para o óbito. Então, tudo isso depende de nós. É por isso que o doutor Bezerra de Menezes dizia sempre, tem uma frase que eu acho que é dele, que eu repito sempre. A frase tem a do Hipócrates, né, que é essa: cura às vezes, alivia sempre, confortar eternamente. Então, quando você pega um paciente com câncer, você tem a obrigação de tentar curá-lo. Se não conseguir curá-lo, você tem que procurar dar conforto e alívio até o resto da vida dele. Ou seja, essa psiconeuroendócrina imunofisiologia tem essa finalidade também. Primeiro, tentar curar as pessoas. Se não cura as pessoas, tem a obrigação de preparar aquela pessoa e seus familiares para a desencarnação, para a passagem dessa vida para outra. Então, muito bem. Então, o doutor Bezerra de Menezes dizia muito, né? Compete ao bom oncologista prescrever os tratamentos convencionais, como radioterapia, cirurgia, quimioterapia, hormonoterapia, terapia de alvo celular, hormonioterapia, etc., etc. Mas ele dizia também, compete também ao bom oncologista prescrever a prece, a oração, a fraternidade, a solidariedade e irmandade como tratamento para a alma. E ele ia até mais adiante, né? Compete também a esse oncologista utilizar todas as pessoas em volta do paciente, transformando essas pessoas em enfermeiros de Jesus. Só para concluir essa parte, então concluir essa parte, quando eu falei nesse diencéfalo, onde nós concentramos todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, tudo que nós temos de bom e de ruim, porque, vamos supor, você pode armazenar no seu diencéfalo o ódio, mas você pode armazenar também o amor. Quando você armazena o amor, você tem uma vida muito melhor. Quando você armazena o ódio, você tem uma vida muito pior. Então, por exemplo, esse diencéfalo, ele é praticamente existente somente nos mamíferos. Então, vamos supor, se você tem aqui uma cachorrinha, essa cachorrinha, se ela tem os seus filhotes, se alguém chegar perto dos filhotes, essa cachorrinha vai latir, vai brigar. Por quê? Porque a cachorrinha tem um diencéfalo. Quer dizer, qualquer mamífero, uma cachorra, uma vaca, uma ovelha, ele tem um diencéfalo. Então, esses animais, eles têm essa proteção com seus filhotes, porque ele tem esse diencéfalo, esse segmento do nosso cérebro, onde armazena as energias e os sentimentos bons e ruins. Por exemplo, os répteis não têm o diencéfalo. O réptil, né, a cobra, o jacaré, não tem um diencéfalo. Tanto que, quando os filhotes nascem, eles não dão proteção. Por quê? Porque eles não têm amor pelo seu filhote. Já o gato, na hora que tem os filhotes, ele tem amor por aquele gato, por isso que ele protege o seu filhote. Então, o diencéfalo é um órgão muito importante do nosso corpo, que é ali onde nós armazenamos todos os sentimentos bons e ruins. E compete a nós, dentro do livre-arbítrio, utilizar o nosso diencéfalo para armazenar sentimentos bons ou ruins. Quando a pessoa decide armazenar, por exemplo, há muitos anos atrás, eu tratei de 2 garçons, os 2 tinham AIDS, em 1982. Então, em 1982, lá no INCA, chegava muito pacientes com AIDS
E naquela época a AIDS era chamada câncer gay. Eu não sei se você se lembra disso. Então, achava-se que era um câncer gay. Então, todo paciente aidético ele era rejeitado pela sociedade porque dizia-se, né, que era um câncer que foi contraído porque ele era um homossexual. Depois se comprovou que não era nada disso. Então, teve uma vez que eu peguei 2 pacientes exatamente iguais, e naquela época a gente usava uns antivirais, mas a gente conversava muito sobre isso, né? Ou seja, ele melhorar as condições de defesa imunológica dele através da prece, da oração, da vontade de querer ficar bom, etc, etc. Quando eu falei isso para ele, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu tenho uma doença, eu vou me dedicar a tratar os pacientes que têm AIDS, que estão piores do que eu. Então, ele começou a exercer um trabalho tipo de enfermagem numa casa de apoio, e tempos depois, Nádia, esse garçom estava completamente curado. O outro não aceitou a minha orientação. O que é que o outro fez? Já que eu estou com AIDS, eu sei que eu vou morrer mesmo, eu vou continuar fazendo mal, ou seja, eu vou espalhar essa doença para todas as pessoas que eu puder. Então, enquanto um armazenou amor no seu diencéfalo, o outro armazenou ódio. O que aconteceu? O que armazenou a coisa boa está vivo até hoje. Já o outro que armazenou sentimentos ruins, ele teve as suas defesas imunológicas abaixadas e esse doente morreu em 3 anos. Então, mostrando que o livre-arbítrio, né, nos possibilita isso. Vamos nos curar ou vamos nos matar? Hernani, vai seguindo. Deixa eu esclarecer as pessoas. O Hernani está habituado ao programa de entrevistas que nós temos, Novos Rumos, lá na Rádio Rio de Janeiro. Ele já fez vários. Você vai seguindo. Eu não vou mais fazer nenhuma pergunta, não. Vai em frente, Hernani. Porque, aliás, nós já temos aqui várias perguntas no chat. Eu até indago de você, se você quer passar as perguntas ao final deste primeiro bloco ou deixa tudo para o final? Como você quiser. Eu vou então, aqui, concluir o que está me faltando aqui, que é o seguinte. Essa psiconeuroendocrinofisiologia que nós tantos falamos, né? Na realidade, é um tratamento que deve ser feito ao mesmo tempo que o tratamento convencional. Tá? A gente não pode deixar de fazer o tratamento médico convencional, porque, na realidade, o médico também é um emissário de Deus, um emissário de Jesus que veio aqui para cuidar das pessoas. Então, vamos tratar os nossos pacientes com tratamento espiritual, mas também com tratamento médico convencional. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Tem que fazer sempre, os resultados são muito bons. Os resultados são muito bons. Então, há alguns trabalhos importantes mostrando a força da prece, né? A força da prece. Tanto que esse tratamento, através da psiconeuroendocrinofisiologia, necessariamente não tem que ser feito por um médico. Uma pessoa caridosa, uma pessoa que saiba amar outra pessoa, uma pessoa que possa transferir para aquela pessoa o amor, a caridade, a fraternidade, a amizade, né? Consiga essa pessoa passar tudo de bom para esse paciente, com prece, com orações, com cuidados físicos, com cuidados tipo de enfermagem, essa pessoa pode fazer esse tratamento. Então, a psiconeuroendocrinofisiologia não é um tratamento feito exclusivamente para o médico, nem para o psicólogo, para o neurocientista, ou para o psiquiatra. Não. Qualquer pessoa que tem um amor de Deus dentro de si, que tem um amor de Jesus, de Maria, de José dentro de si, essa pessoa pode fazer esse tratamento. Então, às vezes, um parente, um vizinho, um amigo, pode muito bem passar isso. Então, por isso que é o valor da prece, né? Então, eu prego sempre para as pessoas, olha, se você quer ajudar aquele teu vizinho, vai na casa dele, faz uma prece com ele, faz uma oração com ele, que com certeza isso vai ajudar muito esse paciente a se curar. E a prece, como a gente sabe, né, é uma ação que faz parte da humanidade desde seus primórdios, né? Você vê que no próprio Livro dos Espíritos há algumas citações, como, por exemplo, a prece ditada pelo coração, pela fé, pelo fervor, nos põe em contato direto
com Deus e com a espiritualidade. Então, a fé abre esse espaço, porque a gente sabe, né, que a intenção da prece, da oração é isso, é louvar, pedir e agradecer. Então, vamos louvar a quem nós temos que louvar, vamos agradecer e vamos pedir por aquela pessoa que está doente naquele momento. E, com certeza, essa pessoa vai ser alcançada. É a nossa chamada, que nós chamamos sempre, a prece ela pode ser presencial, mas a prece pode ser intercessória. Então, tem um grande hospital americano que fez um grande trabalho de pacientes com doenças avançadas, né, tipo câncer. O que foi que ele fez? O que é que se fez? Juntou-se foi um trabalho tipo duplo cego, se juntou um grupo de pacientes com câncer, o mesmo câncer, e, no outro lado, o outro grupo. Um grupo começou a receber as preces intercessórias à distância, ou seja, se conseguiu documentos e fotografia daquele grupo, e um grupo de religiosos de várias religiões começou a rezar pela cura daquele grupo de pacientes. E o outro grupo não recebeu nenhuma prece. Tempos depois, foi feita uma análise do fato e se descobriu o seguinte: aqueles pacientes que receberam a prece intercessória à distância tiveram um resultado terapêutico fantástico, entendeu? Mostrando que a prece alcança aquela pessoa à distância, né? Já aquele grupo que não recebeu nenhum tipo de prece teve uma evolução muito ruim da sua doença. Então, mostrando que a prece ela funciona, né? Então, por isso que nós temos sempre que valorizar isso, porque é uma coisa importante. Outra coisa também que eu acho muito importante que seja dita é o seguinte: na realidade, nós temos a doença, mas mais importante que a doença é o doente. Porque o doente o que é? O doente é corpo, alma, espírito e perispírito. Então, nós temos que tratar o doente como um todo, que aquele doente ele tem o seu espírito, tem o seu corpo, tem o seu perispírito, tem a sua alma, né? Que é o espírito encarnado. Então, por isso, não basta só fazer o tratamento médico em si, é preciso fazer o tratamento espiritual desse paciente. E esse tratamento espiritual, ele pode ser feito em qualquer religião, qualquer ciência ou qualquer doutrina. Então, vamos supor, se o doente ele é católico, se o doente é evangélico, se o doente é presbiteriano, se o paciente ele segue a doutrina espírita, todo esse tratamento tem a mesma finalidade e dá os mesmos bons resultados. É por isso que uma coisa importante também, que eu gosto muito, é o seguinte: a verdade, né? Você pega o doente aqui com a doença grave, tipo câncer, você tem a obrigação, primeiro, conquistar a confiança daquele paciente, né? Confiar a confiança daquele paciente, mostrando que você vai conduzir o tratamento dele, mas o tratamento não é só você que vai fazer, né? Então, tem vários envolvidos no tratamento, não só na parte médica, física, como também na parte espiritual. E você tem que sempre procurar falar a verdade para o doente. Porque já houve uma época em que nós escondíamos dos pacientes, né, a doença dele. E depois nós éramos cobrados. Então, por isso tem uma frase bíblica que eu uso sempre, que é isso: sempre falar a verdade para o paciente. Então, essa frase é o seguinte: a verdade, tal qual o sol, é capaz de dissipar o mais denso dos densos nevoeiros. Né? Então, mostra aqui, por exemplo, eu estou aqui não sei se ele consegue ver isso aqui. Isso aqui é o seguinte: esse paciente é um paciente do INCA de muitos e muitos anos. Essa parte branca aqui é um câncer de pulmão. Então, essa parte branca aqui é um câncer de pulmão. Então, esse câncer é muito grave, ele mata 99% das pessoas. Então, esse paciente, quando ele começou a tratar lá no INCA, em 76, por aí assim, quando eu estava começando lá, 75 para 76, o caso dele era um caso final, não tinha nada para fazer. Então, nele, nós fizemos esse tratamento sistêmico, ou seja, o tratamento médico convencional, né? Ele recebeu quimioterapia, radioterapia, mas também ele recebeu de nós todo o tratamento espiritual.
através da prece, da oração, da fraternidade, da solidariedade, do apoio, da amizade, do amor ao próximo. E esse doente, para você ver aqui, essa parte branca aqui, que é a patológica, né? Ele, nessa radiografia aqui do lado de cá, nós vimos que a parte branca desapareceu, ou seja, o tumor desapareceu, esse paciente se curou. Então, isso aqui é um caso típico de que a psiconeuroendocrinologia funciona. Funciona. Agora, conforme eu falei, qualquer pessoa pode fazer esse tratamento, não precisa ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um neurocientista, basta aquela pessoa ter amor ao próximo. Isso aqui é um outro caso que eu vou mostrar aqui, porque como é uma fotografia sem mostrar o rosto, eu posso mostrar sem nenhum tipo de problema. Aqui é o seguinte, isso aqui também é um tumor, é um chamado linfoma de amígdala, na garganta do paciente, né? Na amígdala do paciente. E aqui embaixo, a gente vê o paciente completamente curado algum tempo depois. Então, conforme... Hernani, Sim? Por gentileza, parece que essa imagem, a imagem que você está mostrando, não está sendo de fato exibida. Outros estão vendo? Eu ainda Estamos. Não, então é só com você, Saulo. Acho. Porque todos estão vendo. Ok. Então, Eu estou vendo. Então, muito bem. Então, essas imagens, quando eu mostro, a gente consegue preservar o doente, né? A imagem do doente, a não ser que ele autorize. Então, é prova... Eu tenho 1.300 casos, quer dizer, eu tenho não, nós temos, né? Porque, na realidade, ninguém cura ninguém sozinho. Eu tenho 1.300 casos de cânceres avançados, tratados, curados e documentados, mostrando que embora a doença já esteja muito avançada, há possibilidade de cura quando a pessoa faz o tratamento médico convencional associado ao tratamento anímico, o tratamento através da oração, da prece, da amizade, do amor ao próximo, que era exatamente isso que Jesus Cristo fazia na sua época. Não é? Tem um caso aqui, o último que eu vou mostrar, mas como é uma criança, não tem problema que essa criança hoje é um engenheiro em Portugal. Para mostrar o que é a força de Deus. Essa criança aqui, a mãe dela, uma moça chamada Cláudia, foi uma paciente que chegou lá no INCA, né? Em 1982, ela tinha um câncer chamado sarcoma, que afetava muito os adolescentes. Então, nessa época, eu era chefe da oncologia clínica, que faz os tratamentos sistêmicos, com quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, e etc. E esses casos, 80% das crianças, dos adolescentes, morriam, porque nós não conseguimos fazer o tratamento preconizado, porque os doentes chegavam muito debilitados. Até que, em uma determinada ocasião, nós fizemos um grande esforço para tratar os pacientes com a dose máxima recomendada. Então, nós juntamos um grupo de médicos muito atenciosos, muito voluntariosos, que fez com que os pacientes recebessem a dose máxima recomendada, né, porque os esquemas terapêuticos americanos e europeus, as doses são muito altas, só que os nossos doentes aqui do Brasil, eles são muito desnutridos ou subnutridos. Aí você não conseguia fazer a dose recomendada porque os pacientes não resistiriam a esse tratamento. O que foi que aconteceu? Nós fizemos um grande esforço e conseguimos tratar todos os pacientes com a dose máxima recomendada e dentro dos intervalos preconizado, ou seja, se tem que fazer de 21 em 21 dias, nós conseguimos fazer de 21 em 21 dias. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos um grupo de 22 pacientes adolescentes, né? Adolescentes, e alguns outros com a idade um pouquinho mais para cima, ou seja, adulto jovem, e todos esses pacientes estão curados até hoje. Então, esse rapaz aqui, essa fotografia que eu mostrei para você, desse garoto, que primeiro, a mãe dela, nós tratamos com esse tratamento conjunto, né? Nós passamos tudo isso para ela, porque no hospital que nós trabalhamos, lá no INCA,
no HC2, nós temos um grupo espírita que funciona há 37 anos. Esse nosso grupo espírita funciona com que finalidade? Primeiro, mostrar para os pacientes que eles podem ser curados. Então, nós passamos todas as orientações, todos os bons sentimentos para que os pacientes sejam curados. É exatamente isso que nós chamamos de psiconeuroendócrino imunofisiologia. Então, todos esses doentes recebem isso através desse nosso grupo espírita. Esse grupo, nós temos também uma outra atividade, né, que são as palestras. Então, para você ter uma ideia, o Gerson Simões Monteiro foi o nosso primeiro palestrante em 1984, e depois dele nós tivemos muitas outras pessoas importantes, como a Nádia do Couto Vale, como o Luciano dos Anjos, como o Antônio Carlos Mileco, né? E tantos outros. Então, o que acontece? Esse nosso grupo tem essa finalidade. Primeiro, mostrar para os pacientes que eles podem ser curados, conforme eu mostrei aqui essa fotografia. E outra função nossa que é muito importante é que aqueles casos em que você não vai conseguir curar, você tem a obrigação de proporcionar uma boa morte, uma boa passagem para aquela pessoa. Porque da mesma forma que a pessoa tem direito para nascer, a pessoa também tem que ter o direito para morrer, tem que ter o direito para desencarnar. Então, isso também é um trabalho muito importante que nós pegávamos lá muitos pacientes que estavam passando dessa vida para outra, mas as famílias aceitaram esse fato com resignação, mostrando o seguinte, que a vida depois da vida, ou seja, aquele paciente ele não estava morrendo, ele estava nascendo para outra vida. Então, esse é um trabalho importante. Agora, voltando a esse garotinho aqui é o seguinte, a mãe dele recebeu as benesses divinas em 2 ocasiões. Primeiro, se curou da doença que matava 80% dos adolescentes, porque esses sarcomas, eles antigamente tinham a possibilidade de passar muito rapidamente para os pulmões, dando metástases pulmonares. Então, as crianças, os adolescentes, morriam dessas metástases pulmonares. Então, a mãe dele, que na época tinha 18 anos, ela se curou de um câncer, né? E nós orientamos para ela o seguinte, que por uma série de injunções médicas, não seria interessante ela engravidar. Porque, primeiro, ela recebia uma dose muito alta de radioterapia e seus ovários provavelmente estariam atrofiados. E, segundo, como iria haver toda a modificação hormonal, ela poderia ter um risco, né, de ter uma recorrência da doença. Então, o que ela falou? Assim, olha, se Deus me curou de um câncer, Deus vai me permitir que eu tenha um filho. E então ela se arriscou, teve um filho que nasceu perfeito, que é esse menino aqui, o James, né? E o James hoje ele mora em Portugal e ele exerce atividade de engenheiro elétrico em Portugal. E esse garoto, até hoje, ele tem uma admiração muito grande por mim, porque eu salvei a mãe dele e eu permiti que ele viesse ao mundo. Então, uma vez ele esteve lá no hospital comigo, e ele trouxe um álbum com um monte de fotografias. Eu falei, de quem são essas fotografias? São suas, porque você é o meu ídolo. Isso me deixou muito, muito feliz, muito gratificado, né? Porque você, quando consegue curar uma pessoa, é um ganho que tem dinheiro que não pague. Então, são essas e outras histórias, né, que nós temos, mostrando que o tratamento tem que ser holístico. Tem que tratar o corpo, a alma, o espírito e perispírito, né? E, às vezes, tem tratamento que não custa um centavo. É a caridade, é o amor, é a atenção, é a fraternidade, é a irmandade. E você pode curar. Como também eu já tive alguns casos em que o paciente se recusou a fazer o tratamento convencional, né? Se recusou a fazer cirurgia, se recusou a fazer quimioterapia, se recusou a fazer hormonioterapia, e não quis fazer tratamento nenhum. Então, falei para ele, então nós vamos pedir a Deus por você. Ele tinha tanta fé que ele se curou espontaneamente. Ele se curou espontaneamente. Ele era um câncer avançado, é estádio 4, né? E ele só com a fé ele se curou, porque ele começou conforme eu falei, ele acionou o sistema limpo hipotalâmico, começou a produzir uma quantidade muito grande de células
imunológica, né? E aquelas células imunológicas começaram a comer as células malignas. Inclusive, eu tenho umas fotografias, umas microfotografias muito interessantes, que mostram um macrófago, por exemplo, que é uma célula do sistema imunológico, engolindo uma célula neoplásica. Nós temos um fagócito engolindo também uma célula neoplásica. Como também esse fagócito pode destruir outras células, como pode destruir um vírus, pode destruir uma bactéria, e assim por diante. Então, há casos de remissão espontânea de doença. Então, quem curou aquela doente? Foi o tratamento médico profissional? Não, foi a fé dele. A fé daquele doente é que o curou. Então, mostrando, como Jesus já falava, né? Se você tem fé, você pode curar. Se você tem uma fé verdadeira, uma fé fervorosa, uma fé que vai ligar você com a espiritualidade e com Deus, você pode se curar. Então, o paciente foi curado com a fé. Embora a gente sempre preconiza, né? O importante é você fazer os dois tratamentos, o tratamento espiritual e o tratamento médico terreno. Isso. Hernani, você acha melhor... Nós temos muitas participações. Você acha interessante nós começarmos a responder antes do nosso intervalo? Nós vamos ter proximamente um intervalo de 15 minutos. Tá. Como você achar melhor, Nádia? Eu estou aqui na casa da minha filha, eu estou aposentada, você sabe que eu estou aposentada há 2 anos e 3 meses, né? Eu sei. Então, depois de ter trabalhado 45 anos, eu trabalhei 45 anos no INCA, de 75 até 2019, totalizando 45 anos de atividade ininterruptas, né? Aí eu me aposentei, agora eu não tenho assim grandes compromissos, embora sempre, todos os dias, alguém pede, né, uma opinião, pede para ver um exame, pede para eu dar uma olhada no paciente, né? Então, que na realidade a gente se aposenta, mas não deixa de ser médico, né? E a gente tem isso, a caridade, nós temos que estar sempre pregando a caridade, porque no momento que você faz uma caridade a uma pessoa carente, Deus está te protegendo por trás, né? Deus está te ajudando. Então, aquela história, quem dá rosas fica com as mãos perfumadas. Eu vou fazer... Nádia? Oi, diga, Rubim. Por favor, querido. Hernani, boa tarde, Hernani. Tudo bem, meu amigo? Sou seu colega, Rubim, tudo bem? Eu só queria fazer aqui um pequeno acréscimo, não seria uma pergunta, que tem tudo a ver com a tua fala agora no final, a tua fé te salvou. Como é que a gente pode ligar isso a neurociências? Existe um estudo muito interessante que nos mostra que o hormônio do estresse, a corticotropina, ela é sintetizada, elaborada no núcleo paraventricular do hipotálamo, ou seja, aonde ali estão as nossas emoções. Então, essa corticotropina ela vai atuar na hipófise, que vai atuar na suprarrenal, na elaboração daqueles 2 hormônios conhecidos, o cortisol e a adrenalina. Muito bem. Tem um estudo que nos mostra, Hernani, que na mesma estrutura cerebral é sintetizado o hormônio do amor, a ocitocina. Então, esse estudo nos aponta que nós não temos como evitar o estresse, mas temos como minimizar esse estresse. Porque o estresse é algo espontâneo, o medo, né, uma reação, um sentimento de culpa, uma mágoa instantânea. Mas, a partir do momento que a gente observa isto, entende isto, compreende isto, nós estaremos elaborando a ocitocina, que vai combater, de certa forma, esse hormônio do estresse, minimizando-o. Então, acho que a questão da fé e, consequentemente, da cura, ela se enquadra perfeitamente bem nesse estudo neurocientífico. O que você tem a dizer a respeito, meu amigo? É exatamente isso, né? A nossa fé, o nosso pensamento, a nossa forma de conduzir, a nossa forma de explorar o sistema límbico, hipotalâmico, vai fazer com que nós tenhamos um aumento, na realidade, da ocitocina, né? Da dopamina, da endorfina, né? E de tantos outros
substância benéfica que o cérebro nos traz, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque, para você ter uma ideia, né? Na hora que a gente consegue fazer com que o doente consiga produzir dentro de si, até de uma forma voluntária, uma produção maior de endorfina, ocitocina, serotonina, dopamina, etc., etc., esse paciente esse paciente vai se beneficiar. Para você ter uma ideia, os meus pacientes, às vezes os pacientes tinham dores terríveis, né? E poucos de nós sabem que nós temos uma substância chamada endorfina na nossa circulação interna, e essa endorfina é várias vezes mais potente do que a morfina comercializada, industrializada, né? Então, todos nós temos essas endorfinas. Então, para você ter uma ideia, nós poucos sabemos usar. Então, exemplo disso, você está aqui numa situação, aí, de repente, você sofre uma situação qualquer, tipo assim, vamos colocar um fato comum, você é assaltado. Na hora que você é assaltado, você, sem querer, faz com que essas endorfinas saiam da circulação interna e venham para a circulação externa. Tanto que, no momento que você está sendo assaltado, às vezes você leva um tiro no braço e não sente. Na hora que o seu sangue esfria, como se fala, que as endorfinas voltam para a circulação interna, a dor aparece. A mesma coisa acontece quando você está jogando futebol. Você está jogando futebol, aí, de repente, você leva uma pancada na perna e não sente. Por que não sente? Porque, na hora da prática esportiva, as suas endorfinas vêm para a corrente sanguínea externa, né? E você não sente dor. À medida que o seu sangue vai esfriando, as endorfinas vão voltando para a circulação mais interna, a dor começa a aparecer. Por exemplo, o faquir, ele consegue se concentrar de tal forma que ele aumenta as suas endorfinas, ele passa por cima de prego, de brasas, né? De caco de vidro, sem sentir nada. Então, por quê? É a concentração. Além de tudo, quando eu falei que nós temos que ter bons sentimentos, um sentimento muito bom que nós temos que ter é fazer uma concentração, fazer uma meditação sobre nós e sobre aquele momento. Então, por exemplo, o faquir, ele consegue administrar sua endorfina. Agora, a maioria de nós não consegue. Com os meus doentes, eu conseguia fazer isso. Só para você ter uma ideia, eu tratei de uma doente chamada Maria Clara. A Maria Clara tinha um câncer de mama avançado, já com metástase óssea disseminada, e ela sentia dores terríveis. Ela tinha dores terríveis, mas e sempre que ela tinha algumas dores, ela me chamava para ir na casa dela. Aí eu ia na casa dela. Na hora que eu chegava na casa dela, que eu colocava a mão no ombro dela, a dor dela desaparecia. Era feitiçaria, bruxaria? Não. É porque a confiança que ela tinha em mim era tão grande que, no momento que eu colocava a mão, ela fazia uma conexão com a espiritualidade, fazia uma conexão com ela mesma e começava a aumentar a sua produção de endorfinas. Uma vez foi muito interessante que ela era cunhada de um grande maestro aqui do Rio de Janeiro, um maestro muito conhecido, e na hora que eu cheguei lá, eu passei a mão nela, a dor desapareceu. Mas o que é isso? É a confiança, né? O respeito, é esse lado espiritual que a gente consegue passar para o paciente. Que eu falava muito isso para ela, você tem que aprender a usar suas endorfinas. E ela, com o passar do tempo, começou a saber administrar sua própria endorfina e começou a minimizar os seus sintomas dolorosos. Tanto que, numa das últimas vezes que eu fui vê-la, e que eu coloquei a mão no ombro dela, ela desapareceu, aí esse maestro até brincou comigo. Poxa, se eu soubesse, eu tinha feito mesmo. Eu teria colocado a mão no ombro dela e a dor desaparecia. Eu falei assim, olha, nem se você tivesse com a batuta, você ia conseguir. Por quê? Porque são duas situações diferentes. Por exemplo, você é o genro dela, entendeu? Você é o genro dela, e eu sou o médico. Então, o que acontece? Ela não teria a mesma confiança, sob o ponto de vista médico, com você e comigo. Então, são essas coisas que só Deus para nos explicar, não? Quer dizer, a minha mão não é que seja milagrosa, eu apenas ali funcionei como instrumento de Deus,
para aquela doença se livrar daquelas dores naquele momento. Então, isso acontece muito, né? As chamadas, o uso da endorfina endógena que nós temos é muito importante, só que a gente precisa trabalhar mais isso, né? E as poucas pessoas trabalham isso. Ô, Hernani, essa liberação de endorfina, ela é concomitante a um estado de semi-libertação do perispírito, que a Gênese explica muito bem, nesses estados de grandes comoções no faquir, né? Porque a partir do momento que você semi-liberta o perispírito, você retira a via nervosa física, né? Porque há um estado de expansão, provocando analgesia no local ou nos locais do corpo físico. Veja que coisa maravilhosa quando a gente começa a entender no viés da doutrina espírita, que explica praticamente tudo. O paciente entra, a criatura, num estado alterado de consciência, e o perispírito se retira, né, parcialmente do corpo, retirando a dor. É o processo de analgesia e, concomitantemente, a liberação de endorfinas. Perfeito. Eu tenho um caso muito interessante. Eu fui muito amigo, sou muito amigo de um médico que está na espiritualidade, chamado Dr. Lorival Perry Chefali. Dr. Lorival Perry Chefali foi o primeiro médico cancerologista espírita do Brasil. Ele, em 1960, ele começou a usar dentro do INCA todos os seus conhecimentos do espiritismo, né? E tanto que nós temos uma associação de médicos ex-residentes do INCA, e por uma sugestão minha e da doutora Maria Luísa, o auditório nosso recebe o nome dele, Auditório Dr. Lorival Perry Chefali. O Dr. Lorival Perry Chefali era uma pessoa muito atuante, né? Um médico excepcional, uma pessoa que tem uma atividade dentro do espiritismo muito grande, né? Ele era muito amigo do Divaldo Pereira Franco, é muito amigo do Divaldo Pereira Franco, e do Chico Xavier. E o doutor Lorival, ele, dentro do Hospital do Câncer, ele contraiu um tumor de cavidade oral. E é um tumor muito agressivo na época, né? O tumor não respondia ao tratamento, né? Ele sentia muitas dores, e ele, por ser muito amigo do Chico Xavier, ele sentia-se bem com o Chico Xavier. Então, na hora que ele se aproximava do Chico Xavier, as dores terríveis que ele tinha, entendeu? Desapareciam. Então, teve uma vez, já no final de vida, isso quem me contou foi o próprio filho do Dr. Lorival Perry Chefali, quando a inauguração desse auditório. Eu sou muito amigo até hoje da família toda, né? Então, o Dr. Lorival Perry Chefali, nos últimos meses, nas últimas semanas de vida terrena, ele estava com dores terríveis. Aí ele soube que o Chico Xavier estava fazendo uma palestra em Niterói. Aí ele, com a família, se deslocou para Niterói para receber essa bênção do Chico Xavier, para ter as suas dores minimizadas naquela noite. Só que, quando ele chegou lá, a fila estava tão grande, entendeu? Há muitas pessoas esperando falar com o Chico, que o Lorival preferiu renunciar ao seu encontro. Fala, olha, eu não vou passar furar fila, eu não vou fazer qualquer coisa, e nós vamos para casa e depois o Chico, eu converso com ele. Aí ele foi para casa, voltou para casa um pouco assim, meio chateado, né, porque não conseguiu ter a bênção do Chico e ter a minimização, o desaparecimento dos suas dores, e voltou para casa. Ele morava ali na Siqueira Campos, Copacabana. Aí ele estava em casa, ele e a dona Suzy, e começaram a conversar, o Chico não pôde nos atender, tal, etc. Eu aqui estou com tantas dores, queria tanto que o Chico viesse. Quando foi às 4h da manhã, alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta dele. Quando ele abriu a porta, quem era? O Chico Xavier. Chico, você aqui, Chico? Porque eu senti que você esteve lá à minha procura, eu vim. Aí eu disse, você veio sozinho às 4h da manhã? Vim sim. Aí, no momento que o Chico Xavier ficou lá, entendeu? Criou-se assim, um clima, um ambiente tão favorável, que a dor do Lorival Perry Chefali
desapareceu completamente. Desapareceu completamente. Então, os dois ficaram, a família, né, ficaram conversando muitas horas ali e tal, etc. Aí, de repente, falou assim, olha, Chico, nós vamos ali preparar um cafezinho para você, já que você teve feito essa caridade de vir até aqui nosso apartamento, então nós vamos fazer um cafezinho para você, porque a sua vinda aqui foi uma vinda milagrosa, né? Você conseguiu tirar dor aqui do meu marido, isso a dona Suzy falando. E o Lourival Perrichet fala também, muito obrigado, tal, etc, etc. Os dois eram muito amigos. Aí, de repente, enquanto foi fazer o cafezinho, quando a senhora voltou com o cafezinho, cadê o Chico? Não estava. Cadê o Chico para tomar o cafezinho que eu fiz? Não estava. Aí todo mundo ficou estranho, né, que o Chico desapareceu. Aí todo mundo ficou preocupado e ligou para a casa de uma senhora onde o Chico se hospedava sempre. Então, ele perguntou assim, dona fulana, nós estamos preocupados, o Chico veio até aqui sozinho e foi embora sozinho, nem se despediu. Então, ela respondeu, mas o Chico está aqui dormindo há um tempão. Ele não saiu da minha casa depois da palestra. Então, ali foi uma visita espiritual, né? De bicorporidade, né? do Chico Xavier, que ele é muito isso. Então, isso também foi uma coisa que marcou muito com relação à pessoa ficar livre de uma dor, né? O Dr. Lourival Perrichet tem um livro que ele psicografou, que ele fez, chamado Louvor à Vida, que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que também era muito amigo dele. Esse livro, Louvor à Vida, ele conta todas essas histórias dele como o primeiro médico cancerologista espírita do Brasil. E há uma coisa muito interessante que aconteceu, porque ele teve uma participação muito grande no INCA, né, no sentido de ser o normatizador da residência médica no INCA. Então, ele fez um trabalho muito, muito, muito grande. No dia que nós fizemos essa inauguração, ele esteve lá presente, né? Então, alguém o viu e nós ficamos muito comovidos, né, porque ele compareceu em espírito a essa nossa reunião e ele trazia no peito um crachá cunhado na espiritualidade com o nome dele e dizendo sócio benemérito da Associação dos Ex-Residentes Médicos do Instituto Nacional do Câncer. E foi um momento foi muito bonito, que muitos de nós sentiu, né, que ele estava ali presente. E no dia seguinte ele mandou uma carta psicografada, né, onde o filho dele psicografou, contando toda a história, toda a vinda dele, né, que ele estava muito feliz com a eleição dele, e que ali com ele estavam vários outros médicos do INCA desencarnados. Inclusive, muitos ex-diretores do INCA vieram com ele. Então, são coisas que nos gratificam, né? Nos gratificam e nos permitem homenagear essas pessoas que, na realidade, fizeram grandes trabalhos médicos e espirituais aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso. Vocês perceberam que nós passamos um pouquinho do horário em que nós normalmente fazemos os nossos intervalos. Mas vocês sabem que eu acho que eu nem preciso pedir desculpas, porque não dava para nós interrompermos essa sequência de depoimentos que ele próprio viveu, que ele trouxe ao nosso conhecimento. Então... Ô, Nádia. Oi. O Instituto não tem receita de bolo, não, hein? Exatamente. A flexibilidade... a flexibilidade, até que você conhece minha flexibilidade, porque nós precisamos ter um mínimo grau de adaptabilidade à situação, sobretudo em função dos valores superiores que nos regem, e que, evidentemente, regem o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, eu tenho certeza que todo mundo concordou em nós avançarmos um pouco, porque é aquela história, nós combinamos, podemos descombinar em função de valores mais altos. Perfeito. Então, agora, podemos ir ao intervalo? Podemos. Então, vamos ao intervalo, nós temos 10 ou 15 minutos, o que é que você... deseja de intervalo, Hernani? 10 ou 15?
Não, você quem manda. Eu apenas aqui sou um servo. É isso? Então, tá bom. São 3:55, nós voltamos 4:05, está bem para todos? Tá Ok. bom, Está ótimo. tá ótimo. Está bem? Está bem? Quanto mais palestra, melhor. Tá bom. Então, 10 minutos, são 3:55. 4:05, nós todos voltamos, tá bem? Até já. Obrigada, Hernani. Até já. Eu que agradeço.